Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre a lâmpada do corpo. Quero ler uma passagem, está em Lucas capítulo 11, os versículos 34 até o 36 na linguagem atualizada, que dizem o seguinte: São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Amados, palavra maravilhosa, como devemos atentar para os nossos olhos, como é importante ver com os olhos corretos, porque o homem natural, diz a palavra em 1 Coríntios 2,14, diz assim que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, porque não conseguem discerni-la espiritualmente, porque não conseguem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse é o homem natural. Ele tem uma vontade própria. Mas diz a palavra de Deus, em Romanos 12:2, que nós não devemos se conformar com esse mundo, mas ser transformado pela renovação da mente, através da palavra de Deus, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade do homem nem sempre é boa, nem sempre é agradável, muito menos perfeita é. Mas a do Senhor sempre é boa, agradável e perfeita. Então nós temos que ter o cuidado, vigiar e orar. Jesus disse, vigiar e orar para não cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A natureza humana é fraca, é pecaminosa. Ela tem uma vontade própria, que é contrária à vontade de Deus muitas vezes. Tanto é que Paulo diz ali em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural, o homem psíquico, o homem intelectual não aceita as coisas do Espírito de Deus. Quer dizer, a vontade de Deus. Porque eles são loucuras, porque não conseguem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então nós precisamos receber os olhos do Espírito, os olhos da fé, outro par de olhos. Precisamos recebê-los, e quando nós nascemos de novo, nós recebemos esse novo par de olhos novos, olhos espirituais, olhos que procuram olhar a vontade de Deus. E não só olhar, tomar conhecimento, mas fazer a vontade de Deus. Então veja bem, por isso que está aqui, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, que olhos bons esse aí? É os olhos do Espírito, é os olhos do coração, é os olhos da fé. Esses olhos deixam todo o corpo luminoso. Agora você compreende porque muitas pessoas estão sempre com o corpo adoecido, sempre doente. Isso é trevas, é sinônimo de trevas. Por isso que é importante atentar que se teus olhos são os teus olhos a lâmpada do teu corpo, se os teus olhos forem bons, quer dizer, olhos do Espírito, se olhar com os olhos da fé, o que os olhos da fé dizem quando a pessoa está doente? Os olhos da fé dizem o Senhor Jesus, Isaías 53, lá no versículo 4, 5, diz que o Senhor, quando foi para a cruz, levou os nossos pecados, mas também levou as doenças, as enfermidades, as dores, as maldições, inclusive. Eliminou tudo na cruz. E pelas chagas, pisaduras que Jesus sofreu, diz que fomos sarados. Então os olhos do Espírito, os olhos da fé, os olhos bons, olham para a palavra de Deus e creem. E aí a boca fala.
que o coração está cheio. E aí a pessoa experimenta a cura, o milagre. Então precisamos urgentemente levar Cristo para o coração, essa luz para o coração. Jesus é a luz do mundo, para iluminar os olhos do nosso coração, para adquirirmos olhos espirituais, para adquirirmos outro par de olhos, os olhos do coração, os olhos da fé. E assim nós vamos olhar com os olhos da fé, e aí o corpo será luminoso, ou seja, você ficará livre das trevas, ou seja, você ficará livre das doenças, porque doença é trevas. Então veja mais o que diz, assim também a mesma coisa na alma. Né? As pessoas estão doentes na alma. Por quê? Porque tem trevas. Mas se olharmos com os olhos da fé, os olhos do Espírito, também a alma é curada. Porque lá diz a palavra também, né? Tanto na alma como no nosso corpo somos curados. Veja mais o que diz ainda, né? São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Exatamente isso que está acontecendo. Quando as pessoas não adquirem, não nascem de novo, não nascem de Deus, não recebem um par de olhos novos, continuam em trevas. Ficará em trevas. Aí depois no 35, repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Que você não seja enganado, que você ache que você está vendo tudo, à luz do dia, você está vendo claramente, com lâmpadas naturais, a lâmpada elétrica, a luz elétrica, e você pode estar se enganando, achando que a luz que há em ti seja luz, mas isso não é suficiente para trazer a luz de Deus, porque Jesus é a luz de Deus. Jesus que nos ensina a vontade dele. É o Espírito Santo que vem habitar em nós, nos ajudar, ter clareza, entendimento, revelação, iluminação suficiente. E olha depois que diz, se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Veja bem, quando a palavra diz, amado, amada, não duvide, se portanto todo o teu corpo for luminoso, quer dizer, isso é possível com os olhos do Espírito, os olhos da fé, com os olhos do coração, com os olhos foram iluminados, que você recebeu na nova criatura, que nasceu de novo, nasceu de Deus, todo o teu corpo pode ser luminoso sim, sem ter qualquer parte em trevas. Será todo resplandecente. É isso que o Senhor quer na tua vida, que a glória de Deus resplandeça, que a luz brilhe intensamente, que onde você ande seja tudo iluminado, que as trevas sejam dissipadas. Por isso Jesus diz, vós sois a luz do mundo, porque Ele é a luz do mundo. Então quando Ele habita em nós, não temos mais trevas, se permitirmos que Ele resplandeça, que seja liberada as virtudes gloriosas dele. Amém? Vamos orar então. Mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Porque tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento da lâmpada do corpo. E nós precisamos ser instrumentos, abençoador, influenciador, onde você vive, qual for a esfera da sociedade, não importa onde, ali você deve ser luz, ali você deve ter os olhos, amém? Os olhos do Senhor. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento tão maravilhoso. Mais uma vez somos muito gratos, Senhor, tens falado a tua palavra, Senhor, tirado, Senhor amado, do engano, tirado das trevas, Senhor, tirado, Senhor, desse meio tão terrível, tão turbulento, Senhor, tão trevoso, e colocasse nossos pés sobre a rocha, sobre o Cristo maravilhoso, Senhor, para aprender a fazer a sua vontade
e andar na sua vontade, na sua palavra, e viver para a glória do teu nome. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.